Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós. Venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais nos conduzir assim no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí meditando o capítulo 9 de São Lucas, versículos 51 a 56, nesta terça-feira da 26ª semana do tempo comum. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se, repreendeu-os e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aí meditando esse capítulo 9, versículos 51 a 56 de São Lucas. E diante dessa parte deste evangelho que nos coloca já numa mudança a partir de agora, no evangelho de São Lucas, uma mudança porque a partir de agora Jesus começa a sua viagem a Jerusalém. E esta firme decisão que Jesus toma, justamente, ele coloca mensageiros para ir à frente que são rejeitados. Aqui já começa o caminho da rejeição de Jesus. E diante dessa circunstância, se depara num caminho de samaritanos, num povoado. Existe até hoje uma rixa entre os judeus e samaritanos por conta de uma situação que aconteceu diante do templo em Garizim, que foi criado no Reino do Norte, na Samaria, para desviar o povo do culto, só que do culto de Jerusalém, que era onde tinha um templo, onde o povo vivia, o coração da vida do povo de Israel. E com essas circunstâncias também o samaritano, além de ter criado esse templo, conduziu o povo também a uma perversão, porque eles começaram a praticar outros tipos de cultos pagãos também dentro desta situação. E com isso, houve justamente uma cisão entre os judeus e os samaritanos, que até hoje nós vemos essa rixa que acontece lá entre o povo de Israel. Mas Jesus, ao contrário, mesmo sendo rejeitado pelo povo da Samaria, ele não recrimina, não entra em contenda. Ao contrário de Tiago e João, que queria que Jesus agisse como o profeta Elias, mandasse fogo para destruí-los. Só que Jesus repreende os discípulos justamente porque não é este o caminho justamente da briga, da violência que ele quer. O caminho que Jesus quer nos conduzir é justamente ao contrário, ao caminho da reconciliação. Mas nós precisamos entender que a violência é justamente a violência física, aquilo que vai querer destruir, denegrir a imagem do outro também, que é uma violência moral. É algo que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque existem diversas formas de violência que podem acontecer, mas precisamos estar atentos por uma coisa. Nós hoje precisamos perceber o que justamente precisamos caminhar para a verdade, que muitas vezes não existe mais. O discurso hoje é um conformismo que acontece na vida, mas Jesus ele quer nos mostrar a verdade e revelá-la para nós, para também nos conduzir no caminho de liberdade. Uma liberdade que nós vemos que é própria do cristão, do evangelho, que Jesus traz para nós e quer realizar em nossa vida. Porque a oportunidade que ele nos dá é justamente uma, de realizar cada vez mais a graça do seu amor em nós. Por isso somos chamados a viver e experimentar cada vez mais em nossa vida esta grandiosidade. O Senhor, ele permitiu ser rejeitado por nós e que muitas vezes também continuamos a rejeitá-lo. O Senhor permitiu a violência
né, tudo aquilo que o nosso pecado pudesse manifestar diante daquilo que ele passou e viveu, sofreu na pele, para mostrar a glória do seu amor que é capaz de superar tudo. Isso para nos reconciliar com o Pai. É neste sentido que nós precisamos caminhar e viver a nossa vida, e que o Senhor nos chama a participar cada vez mais desta oportunidade de crescimento e realização que se dá diante da glória do Senhor. Mas é um caminho de graça e conversão que nós precisamos fazer, porque senão vamos banalizar as realidades da nossa vida e, consequentemente, tudo aquilo que não for na nossa vontade, nós teremos a tendência, muitas vezes, de reagir de forma violenta contra tudo aquilo que foge da nossa concepção. Por isso que nós precisamos aprender a ter o equilíbrio, né? A virtude da temperança, da humildade, cultivar em nós, para que a prudência nos ajude cada vez mais, com sabedoria e discernimento, a conduzir nossos passos a realizar cada vez mais a graça do Senhor. Por isso, Senhor, através desta palavra, nos ajude cada vez mais a também fazer esta experiência de subirmos a Ti. Como Tu caminhaste para Jerusalém, que nós possamos entrar na nossa realidade e cada vez mais, através da Sua graça, rendermos, a elevarmos no Seu amor e a construir os edifícios da nossa vida espiritual para cada vez mais nos convertermos e transformarmos e realizarmos esta graça na vida, no Seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos vocês, tenham todos um bom dia.